Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu vou falar sobre um monstro muito legal que eu gosto bastante de usar, que é o Ankeg, que é tipo uma formiga gigantesca ou talvez uma barata, mas eu acho que é mais pra uma formiga gigantesca. E pra vocês terem uma noção, ele é um monstro grande no Dungeons and Dragons, né? Large, então ele seria algo bem grande mesmo, como um ogro. Então um monstro grande e amedrontador, vamos dizer assim, embora não seja tão poderoso, mas que eu particularmente acho muito legal de usar, principalmente como um indicador de que outra coisa pode estar acontecendo. E aí você vai me perguntar: "Hey, Léo, o que você quer dizer com isso, meu caro?" E eu tô falando aqui de você usar ele de formas criativas, como eu vou explicar. E eu vou falar de uma outra forma no final também, que envolve outros monstros, pra falar a verdade. Eu fiz isso com outros monstros, mas você pode fazer isso com o Ankeg também e forçar os seus jogadores a serem criativos. Mas então deixa eu falar rapidinho sobre ele, pra vocês entenderem. Imagina que vocês estão andando por uma fazenda bonita, com suas abóboras, e vocês ali de olho nas abóboras, pensando nas receitas que vocês podem fazer, quando do chão, do nada, sai esse inseto horrível, esse inseto terrível atacando um dos companheiros de vocês, espirrando ácido pra todo lado, e então começa uma batalha mortal. Pois é, esse é um cenário em que o Ankeg poderia atacar um grupo de vocês, porque é isso que eles fazem. Embora eles consigam se alimentar de nutrientes no solo, eles são um grande problema às vezes para fazendeiros ou em florestas, etc. Porque apesar deles conseguirem tirar os nutrientes do solo e tudo mais, eles precisam de mais. E esse mais se trata justamente de carne. Então eles são também predadores que precisam se alimentar de carne, podendo ser humana ou de animais. Então em fazendas isso vai ser um grande problema também, porque você vai lá atacar as criações, cavalos, ovelhas, porcos e tudo mais. Então pode ser um grande problema. E eles são monstros que por isso cavam por baixo da terra e conseguem sentir os tremores em cima da terra. Então eles ficam ali esperando até a presa deles chegar e atacam de repente. Tendo também essa questão do ácido, né? Que é até um golpe bem poderoso que eles têm para usar. O ácido que ajuda eles a digerir a sua presa. Então ele já é um monstro interessante para um encontro aleatório, mas a gente pode usar ele de formas diferentes e legais. A primeira delas não seria tão diferente assim, seria você construir uma aventura padrão. Você quer botar ali uma questzinha, uma missão para o seu grupo que está começando, já que o Ankeg é um monstro que não é tão forte assim. Então seu grupo está ali no nível 2 ou 3, às vezes até no nível 1, se for um Ankeg só. E aí eles estão visitando uma cidade, eles precisam de repente de uma informação ou alguma coisa assim. E aí um dos fazendeiros ou uma fazendeira daquela cidade tá tendo esse problema dos animais dessa pessoa terem desaparecido. E aí o seu grupo precisa tentar descobrir, né? O grupo de jogadores vai precisar tentar descobrir que animal é esse, tem toda uma investigação até eles descobrirem que é o Ankeg. Isso aí pode ser interessante, dá pra você ter alguns momentos de terror no meio do mato e coisas assim também, quem sabe. E aí é uma aventura mais básica, mais padrão, eles vão resolver o problema dessa pessoa e ganhar uma recompensa ou a informação que eles precisavam, enfim. E esse é o jeito mais padrão de você usar de uma forma bem simples para uma estrutura aí de quest no começo do jogo, uma missão, uma aventura. Mas eu, em geral, como eu falei, eu gosto de usar os Ankegs como indicadores. Por quê? Porque eles são meio que animalescos mesmo. Tanto é que a inteligência deles é 1. Então eles vão se comportar como animais. E eu gosto de colocar, às vezes, eles como pragas. Então eles vêm em grupo. Você tem mais de um, às vezes muitos e muitos, tipo uma colônia. E aí, nesse caso, seria uma praga imensa mesmo. Mas então, em vez de ter um atacando a fazenda, de repente tem uma praga. Do nada, esses Ankegs estão destruindo as fazendas na região, destruindo tudo. E o pessoal não sabe por quê, por que eles apareceram do nada. Então, nesse caso, você já sabe o que é, porque o mistério tá num ponto mais à frente. E nesse caso, provavelmente, o seu grupo de jogadores já é mais experiente, já é mais forte. Mas se eles forem espertos, conversarem com NPCs por ali, pensarem um pouco, você pode deixar algumas pistas de que, provavelmente, esses Ankegs apareceram do nada aqui porque eles estão fugindo de algum outro lugar. De repente, eles podem encontrar num livro uma informação se eles procurarem no lugar correto, ou um NPC pode ter essa informação e eles podem tirar essa informação dele ou conseguir, conversando por aí e tal, de que esses Ankegs viviam, de repente, numa montanha ali perto. E aí já começa, tá vendo? A surgir uma segunda trama mais interessante. De repente, o grupo que tem mais experiência, mais forte, vai querer investigar, porque se eles fugiram da montanha, tem que ter alguma razão pra isso, alguma coisa se instalou de repente na montanha. E aí isso pode evoluir para uma segunda aventura mais interessante. Por exemplo, se eles tiverem essa sacada de perceber isso, que é de repente uma aranha gigante que chegou por lá, ou então devoradores de mente se instalaram nessa montanha e esses monstros estão fugindo.
e na verdade o grupo acaba descobrindo uma sociedade secreta ali dos Devoradores de Mente, um plano secreto deles, e aí quebra o pau, ou eles têm que voltar para informar as autoridades, enfim. Olha como você já pode usar ele como indicador para muita coisa, pode ser um dragão, de repente, que chegou ali, enfim, várias coisas que você pode criar, e os jogadores vão gostar, de repente, de, através dos Ankegs, eles sendo inteligentes e espertos, e pesquisando, e conversando, e procurando pela cidade, se eles vão lá e descobrem essa segunda coisa, é muito mais recompensador eles irem até essa segunda coisa, porque eles foram inteligentes, vamos dizer assim, né, como jogadores mesmo, você tá desafiando os jogadores mais, às vezes, do que os personagens, nesse caso, isso às vezes é recompensador. E a outra forma que eu uso eles é similar a essa, mas já dentro de uma dungeon, ou aí da masmorra, da caverna, enfim, de onde eles estiverem, que de repente eles começam a andar por uma caverna e acham alguns túneis meio desabados, que é como esses monstros costumam deixar os seus túneis, e você costuma encontrar por ali, às vezes, pedaços dos próprios Ankegs, ou das presas deles, ou ovos deles também. E aí já é legal que você já comece a colocar os seus jogadores para pensar, eles começam a achar esses rastros, e de repente você pode botar que eles começam a achar mais e mais túneis, mais e mais rastros, e você já começa a fazer aquela ameaça, aquele foreshadowing, né, de que pode ter algo maior ali, de que pode ser perigoso continuar. Isso já é legal, porque aí os jogadores já vão ter que fazer essa decisão. Será que a gente continua? Será que não? E aí, de repente, você pode fazer um monte desses Ankegs, se eles continuarem seguindo aí pra frente, surgir do nada, correndo desesperados e vindo ali na direção deles, e aí os jogadores vão ter que reagir, eles podem atacar os Ankegs, ou então perceber que na verdade eles não precisam, porque eles são meio que animais, então na realidade eles estão apavorados fugindo de alguma outra coisa. E aí eles vão ter que tomar uma decisão, se eles atacam ou não. Se eles atacarem, mesmo assim eu não faria, tá, os Ankegs atacarem eles num enxame, porque é uma coisa que eu acho que eles não fariam, eles continuariam fugindo como animais, e alguns, de repente, só em volta poderiam lutar e tal, os jogadores têm que lutar com eles, enquanto os outros continuam fugindo. E aí isso é muito importante, porque é um indicador de que tem alguma outra coisa muito mais braba ali na frente. E aí, de novo, você deixa para os seus jogadores a decisão de continuar ou não, e qual monstro ou qual ameaça que tá lá. Às vezes nem precisa ser um monstro, pode ser um desabamento, um enchente ou qualquer coisa que o vale que tá vindo por dentro da caverna e tal, ou então pode ser um monstro, tipo um verme púrpura, sei lá, um dragão, como eu tinha falado, os próprios devoradores de mente que eu tinha falado antes também. Enfim, pode ter muita coisa aí pela frente e os jogadores vão ficar naquela dúvida: a gente segue ou não? Porque eles estão fugindo de algo muito mais perigoso. E ao mesmo tempo, naquele momento em que eles veem os bichos vindo, eles têm que tomar uma decisão do que fazer também e tal. Então isso é legal. Você pode usar um monstro como esse para fazer os jogadores pensarem, investigarem e tomarem várias decisões. Isso é sempre muito legal. Ou você pode usar dessa forma simples que eu falei no começo, mas teve uma forma que eu usei aqui que é diferente que eu tinha falado. Quer dizer que na realidade eu tinha usado com outro monstro, um monstro diferente, mas que funciona legal com Ankeg também, que eu usei com Shorn, que é um monstro, acho que é um tipo um elemental, né? Um monstro elemental, se não falha a memória, e tinha um enxame deles também, um monte, que nem poderia ter com os Ankegs. E os jogadores não precisavam enfrentar eles só precisavam atravessar para poder chegar num túnel mais estreito e tudo mais. Mas parecia algo impossível, né, difícil de se fazer. E aí você deixa os jogadores serem criativos, de preferência quando eles estiverem num nível um pouco mais alto, para eles pensarem o que eles podem fazer com os recursos que eles têm, com as magias que eles têm. Pode ser que naquele momento não dê para atravessar ali, e que eles precisem sair daquela caverna e buscar soluções para depois voltar para lá, não tem problema. Ou então pode ser que dê para eles atravessarem. E se eu não me engano, na época que eu fiz isso, os jogadores já tinham um nível bem mais alto, era um Shorn, não era o Ankeg. E aí, nesse caso, um dos jogadores que estava com um druida usou Anti-Life Shell, que é uma magia que cria um campo de força, né, em volta do pessoal, seria mais ou menos isso. E os inimigos não podem entrar nesse local, vamos dizer assim, nessa proteção. E ela tem 10 pés de rádio e se move junto com quem mandou a magia. E aí, como resultado, o grupo pôde sair caminhando pelo meio dos Shorns, que não tem nenhuma magia, nenhum ataque mágico, nem a distância, né? E conseguiu atravessar. Então, criativamente, eles arrumaram um caminho. E você pode criar o mesmo tipo de desafio com uma colônia de Ankegs. É um problema o fato de que essa magia não teria funcionado contra os Ankegs em teoria, porque se eles se sentissem ameaçados, eles iam usar Acid Spray, ou se eles estivessem com fome, que é
um spray de ácido que eles conseguem usar, e isso passaria pela magia. Então eles vão ter que encontrar um outro caminho, quem sabe assustar eles, ou então conquistar eles de alguma forma, enfim. Aí é da criatividade de cada um. Mas é um monstro que eu gosto de usar e queria mostrar como eu uso ele de vez em quando. Eu tinha feito um vídeo bem antigo sobre ele e quis falar dele de novo. Espero que traga muita inspiração e ideia aí pra vocês, que é a ideia do podcast. E aí eu fecho o episódio de hoje desejando aquela energia muito boa aí pra todo mundo, muita inspiração e criatividade. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.